Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, tratando da Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 5º, inciso 60, que trata da publicidade dos atos processuais. Tema importante, tema cobrado em provas e concursos, sobretudo em provas para os tribunais e para as áreas do direito que envolvam toda a prática relacionada com os tribunais. Bom, o que nós podemos falar sobre a publicidade dos atos processuais? Dica importante, antes mesmo da leitura do inciso 60, é saber que nós estamos tratando de um princípio, o princípio da publicidade dos atos processuais. É um princípio que decorre do devido processo legal, como nós explicamos na aula do inciso 54. Se você não assistiu, clica no link e assiste lá, muito importante, tá? Então, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Preste bastante atenção, é de fácil entendimento esse inciso. Não quero que você erre na sua prova. Qual é a regra? A regra é que os atos processuais sejam públicos. Essa regra está aqui no artigo 5º da Constituição como um direito fundamental, porque garante a imparcialidade e a transparência das atividades jurisdicionais, a atividade jurisdicional do Estado, e ela serve como importante ferramenta fiscalizatória. Ora, se os atos do judiciário são públicos, se os atos processuais são públicos, o povo pode então controlar. E quando eu digo povo, é exatamente isso. Não só as partes envolvidas no processo, mas também toda a sociedade. E não só pela internet, e não só através do cartório ali no balcão do judiciário, mas também através da presença física de qualquer cidadão em audiência. Muitas das vezes as pessoas pensam que para entrar em uma sala de audiência é necessário fazer parte daquele processo. Isso não é verdade. Em regra, as audiências são públicas, porque a audiência também é um ato processual. E se liga na dica, a audiência também é um ato processual. Na verdade, ocorrem diversos atos processuais em uma audiência. Dica importante, tá? E não só isso, o princípio da publicidade também, ele guarda íntima relação com o princípio da motivação das decisões judiciais. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, o que você precisa saber é o seguinte, os atos processuais são públicos, há um princípio da publicidade. Mas o que a Constituição diz? A Constituição diz que a lei pode restringir, ou seja, pode haver uma lei que restrinja a publicidade desses atos judiciais, mas apenas em algumas condições. Quais são elas? Defesa da intimidade ou interesse social. Uma audiência pode ser pública. Agora, se for uma audiência que trata de guarda, uma audiência que trata de um divórcio, qual é a necessidade dessa audiência ser pública? Tendo em vista que ali há um outro princípio, e nós falamos que não há direito fundamental absoluto, ali haverá o quê? O direito à intimidade. Interessa para toda a sociedade um processo de guarda, estar presente numa audiência de guarda, numa audiência de divórcio, é um processo de divórcio? Não. Mas não só pela intimidade, a publicidade dos atos processuais podem ser restringidos, mas também pelo interesse social. Mas vou destacar uma coisa importante para você. Se o seu edital cobra só o artigo 5º, suficiente para você será entender que os atos processuais são públicos e a lei pode restringir em casos de defesa de intimidade ou interesse social. Mas, se o seu edital cobra a Constituição como um todo, você deverá observar o artigo 93, inciso 9. Por que o artigo 93, inciso 9? O artigo 93 vai tratar sobre os princípios da magistratura. E no inciso 9 vai dizer: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Lembra que eu falei da audiência? Lembra que eu falei? Olha, julgamento. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o quê? O interesse público à informação. Ora, para quem está estudando aí para a magistratura, para quem está estudando aí para os tribunais, não pode deixar de fazer leitura do artigo 93, inciso 9. Principalmente quando nós falamos de publicidade, quando nós falamos de motivação das decisões judiciais. Então, o que eu quero destacar para você nesse vídeo? Nós vimos no inciso 60 que a lei pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. Mas nós temos aqui no artigo 93, inciso 9, fruto da alteração da reforma do Judiciário de 2004, nós temos o quê? O interesse público à informação. Então, esse sigilo não pode prejudicar o interesse público à informação, tá? Interesse público. Nós vimos lá o interesse social e aqui nós temos o interesse público. Para facilitar o nosso entendimento, eu fiz um quadrinho, tá? E no quadrinho o que nós temos? Publicidade dos atos processuais, artigo 5º, inciso 60, é um princípio, grave isso, tá? Como regra, publicidade. A regra é que os atos sejam públicos. Por que eu friso isso? Você que acompanha o canal sabe, porque o examinador, em uma prova objetiva, em uma prova mais simples, vai simplesmente inverter a regra. Então, nós frisamos que a regra é a publicidade. Agora, a lei pode restringir nos casos de intimidade ou interesse social. Nós vimos lá no artigo 5º, inciso 60, tá? E para quem vai prestar um concurso que envolva não só o artigo 5º, nós temos também o interesse público, artigo 93, inciso 9. Muito bem. E para você que vai fazer um concurso que envolva o direito processual, civil ou penal, não se esqueça, a audiência é ato processual. Na próxima aula nós vamos falar do inciso 61, nós vamos falar sobre prisão. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.